Olá, ouvintes da Rádio CBN Campinas. A artroplastia total do joelho é o assunto desta semana aqui no CBN Saúde. Nosso convidado é o Dr. Wilson Melo, ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Dr. Wilson Melo, obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do CBN Saúde desta semana. Obrigado, Flávio. É um prazer muito grande poder compartilhar com seus ouvintes as novas tecnologias e as novas formas que a gente pode tratar da artrose do joelho e de problemas do joelho. Doutor, o que vem a ser essa técnica cirúrgica, a artroplastia total do joelho? A artroplastia total do joelho também é conhecida como prótese total do joelho. O que significa isso? Nós temos um joelho com desgaste de causa degenerativa, como as pessoas que envelhecem e têm artrose, ou podemos ter um joelho com degenerações provocadas por doenças tipo artrite reumatoide, doenças inflamatórias. Essa é uma solução que nasceu para fazer esse joelho voltar a funcionar novamente. Então, o que a gente faz? A gente vai substituir aquela cartilagem perdida por uma peça metálica no fêmur. Nós vamos colocar outra peça metálica na tíbia e uma interface de polietileno. Então, essa articulação agora passa a ser entre o metal e o polietileno. E ao fazer esse processo cirúrgico, a gente realinha a perna. Normalmente, esses joelhos têm deformidades de um varo, quando aquela perna é arqueada para dentro ou para fora, tipo, que a gente chama de valgo. A gente realinha o joelho e faz uma nova articulação. Tá certo. Inclusive envolve até a patela, né, que é a rótula do joelho? Normalmente, assim, a patela pode ser ou substituída ou o que a gente fala de a gente reformata a patela. Alguns cirurgiões substituem tudo, fêmur, tíbia e patela. Outros cirurgiões substituem fêmur, tíbia, recortam a patela, tiram a sinovial em torno da patela, e a literatura mostra que os resultados substituindo ou não a patela são similares. Na minha prática, eu raramente substituo a patela. Uhum. Eu prefiro fazer, então, o que a gente chama de retirada da sinovial, que é uma membrana que a gente tem do joelho, em volta da patela, e a gente tira os osteófitos da patela, ou seja, devolve à patela a sua forma original, e ela vai se articular, então, com o fêmur metálico. Dr. Wilson, a artroplastia total do joelho, ela é uma cirurgia complexa? Sim, ela é considerada pelo Ministério da Saúde como uma cirurgia de alta complexidade. Mas é importante a gente definir o que é alta complexidade. Então, alta complexidade envolve o seguinte: esse paciente tem que ser bem preparado, o hospital onde essa cirurgia deve ser feita deve ser um hospital com uma infraestrutura adequada, especialmente de centro cirúrgico. Então, o ideal é você ter um centro cirúrgico com um ar-condicionado com filtro de bactérias e uma pressão positiva dentro da sala, de tal forma que quando você abre a porta da sala, só saia ar puro da sala e não entre ar de fora. É importante ter um serviço de anestesia adequado, ter um suporte clínico adequado, um processo de recuperação que já se inicia dentro do hospital também já planejado. Então, ela é de alta complexidade porque ela envolve a preparação, a cirurgia em si, pós-operatório imediato, e o segmento até 1 ano de pós-operatório. Isso torna o processo complexo, mas, enfim, bastante seguro. A complexidade traz segurança nesse caso. Certo. Doutor, a recuperação para uma pessoa que passa por esse processo cirúrgico, ela é demorada? Hoje, a grande mudança que houve na cirurgia do joelho, da artroplastia de joelho, essa é o controle de dor. O controle de dor ele é bastante bem definido. O paciente que é operado ele tem pouca dor, a dor é bastante controlada. Isso permitiu que a gente conseguisse colocar esse paciente funcional no dia imediato. Então, fez uma prótese hoje, amanhã o fisioterapeuta já vai ao quarto, o paciente já começa a movimentar, já dobra o joelho, fica em pé e anda com o andador. Isso torna a cirurgia, então, muito mais prática do ponto de vista de reabilitação. E assim, em torno do 3º mês, o paciente está bastante independente no que ele deveria fazer. Doutor, a artroplastia total do joelho, ela só é feita por conta do desgaste provocado pela artrose? Não, a artroplastia ela serve para você restaurar a função articular. Então, ela serve no tratamento da artrose, que é a doença mais comum acima dos 60 anos. E como a população vive mais hoje, então você vai ter uma incidência maior dessa doença na população. Mas ela serve também para sequelas de trauma que provocaram deformidades na articulação, serve para tratamento das doenças inflamatórias, tipo artrite reumatoide, lúpus, enfim, doenças que também atacam a articulação. A cirurgia restaura a função dessa articulação. Doutor, e que tipo de material é utilizado?
A prótese, a parte femoral da prótese é feita de uma liga de cromo-cobalto. Isso daí já foi estabelecido ao longo de anos, desde a década de 70, quando se chegou a esse desenho. A parte da tíbia, a parte metálica da tíbia é titânio, e a parte que está sobre a tíbia, que faz a interface com o fêmur, é um polietileno de alta densidade. Doutor, há um limite de idade para esse tipo de cirurgia? A recomendação clássica são pacientes acima de 60 anos. Mas o que acontece hoje é que você passa a ter pacientes mais jovens, com deformidades graves ou com doenças graves na articulação, que a gente considera que não faz muito sentido uma pessoa de 55 anos ou 50 anos ficar 10 anos com dor e incapacidade para poder fazer a prótese. Então a gente pode fazer a prótese mais precocemente. O limite superior também não existe. O limite superior é dado mais pelas condições clínicas do paciente. A questão clínica é o ponto forte. Doutor Wilson, a ATJ é uma cirurgia mais comum entre as mulheres, é isso? Sim, é mais comum entre as mulheres porque a artrose tem uma incidência maior nas mulheres. Então, você vai ter mais mulheres operadas. Mas também é frequente nos homens. Então, e assim, quando você pensa em outras causas de origem traumática ou causas relacionadas com trauma esportivo no passado, então você tem homens que também vão precisar disso. Mas a frequência maior é mulheres, sim. Doutora, a pessoa que passa por esse procedimento cirúrgico, ela tem que manter algum tipo de cuidado específico, por exemplo, no uso de acessórios, como bengalas? Não. Normalmente o que a gente pede, assim, a gente faz uma preparação para esse paciente, então uma fisioterapia pré-operatória para ganhar a musculatura da coxa. A cirurgia, desde que tudo corra bem na cirurgia, o paciente já é colocado em pé no dia imediato. Ele vai começar a andar com o andador. A gente mantém o andador por 3 ou 4 semanas, mas muito mais para cuidado, para evitar queda. Ele pode até carregar o andador, sem precisar apoiar no andador. Na verdade, como nós estamos falando de uma junta não biológica, de uma articulação não biológica, ele pode pisar e o andador serve mais como cautela. Normalmente, depois da 3ª ou 4ª semana, ele está livre do andador, ele já está movimentando, está trabalhando a musculatura. E o que é interessante, assim, esse paciente vai melhorar até 1 ano. Então, esse ganho de força muscular, ganho de função e conforto vai ocorrer até 12 meses depois da cirurgia. É um problema que causa muita dor, doutor? Quem está sendo indicado para fazer essa cirurgia? Sim, a base da indicação é dor. Então, a dor provoca grandes limitações funcionais nesses pacientes. Em outras situações, a dor pode ser até controlável, mas ela pode ter uma deformidade grave, e a deformidade causa instabilidade e risco de queda. Então, são os 2 grandes motivos que a gente usa para indicar a cirurgia. Principalmente com pessoas idosas, né, que é a maior incidência. Sim, como a grande parte desses pacientes são acima de 60 anos, a gente o que faz é preparar o paciente do ponto de vista de musculatura e estimular esse paciente a continuar ativo. Dr. Wilson, a artroplastia total do joelho é um procedimento cirúrgico novo ou já vem sendo aplicado há muito tempo? Não, a artroplastia total do joelho é um procedimento que vem desde a década de 70, final da década de 60, década de 70. Houveram 2 nomes muito importantes aí, Dr. John Insall do Hospital for Special Surgery em Nova York e o engenheiro o Albert Bernstein. Esses 2, o médico e o engenheiro, fizeram o desenho, o conceito atual das próteses. Obviamente, ao longo dos anos, o desenho mudou, mas o conceito basicamente é o mesmo. As próteses de quadril e de joelho são consideradas cirurgias de grande efetividade. A prótese de quadril foi considerada cirurgia do século XX, dentre todas as operações médicas, não só operações ortopédicas. Doutor, existem outros métodos cirúrgicos para tratar o mesmo problema? Não existem métodos cirúrgicos em artroses em pacientes mais jovens, que não tenham não sejam artroses muito graves, que seriam as osteotomias. Mas existem métodos não cirúrgicos para tratar disso. E a gente consegue definir quem é o paciente que vai precisar de cirurgia usando uma metodologia de avaliação de função, que a gente chama de avaliação funcional. A partir da avaliação funcional, a gente consegue enxergar onde é que estão as fraquezas desses pacientes. A gente tem um protocolo onde a gente definiu 12 critérios de indicação de cirurgia. Quanto mais critérios esse paciente se encaixa, mais perto da cirurgia ele está. Quanto menos critérios ele se encaixa, ele tem aumenta o potencial dele do tratamento não cirúrgico. O tratamento não cirúrgico seria o quê? Então, reabilitação, melhora de musculatura, controle de peso corporal, uso de medicamentos que podem ajudar a diminuir os sintomas da artrose. Então, o que é importante é identificar quem é o paciente que deve ser operado e o que não deve ser operado. Obrigado, Dr. Wilson Mello, pela sua participação no CBN Saúde desta semana e até uma próxima ocasião.
Muito obrigado pela oportunidade, Flávio. Foi muito bom estar com vocês. Espero ter contribuído para a informação dos seus ouvintes.